Bom dia, Miguel. Bom dia aos ouvintes do programa Variedades Tupã. Nós estamos aqui no Mercado Almeida, onde estamos acompanhando a Secretaria de Assistência Social, né, que está fazendo essa blitz, como você bem falou, para assim fazer aquele corpo a corpo, para que o pessoal participe da campanha Natal Sem Fome em sua segunda edição. Vamos conversar novamente aqui com a Joanita Martins Machado, a Joana, como é conhecida pela comunidade Tupã-Seretã, que é a assistência social, que está coordenando uma equipe aqui no Mercado Almeida. Ontem ela já fez isso, né? Alguns pontos aqui da cidade, que pode nos falar como é que está sendo a campanha Natal Sem Fome aqui em Tupã-Seretã, nessa promoção, nessa campanha da Rádio Tupã e da Clube FM com a Prefeitura Municipal e Assistência Social, né? Bom dia, Joana. Bom dia aos ouvintes, e dizer para vocês, comunidade em geral, que é uma imensa satisfação estar à frente desse trabalho, de estar à frente da população que comparece nos nossos pontos comerciais, junto aos colaboradores dessa campanha Natal Sem Fome. Agradecer a todos os que já doaram e aqueles que ainda estão chegando nos estabelecimentos e nos dão esse retorno de satisfação, da gratuidade que é para a gente fazer um Natal, para a gente elaborar um projeto desses, tem que ter o apoio da comunidade. Muito agradecida a todos que já colaboraram e que estão colaborando, inclusive aos comerciantes e os funcionários. Nós temos os funcionários também de cada estabelecimento colaborando conosco, e estamos com uma campanha com muito êxito. Tá certo. Ontem vocês iniciaram uma blitz aí nos pontos de coleta do Natal Sem Fome. Como é que foi o início ontem, Joana? Foi ótimo, como eu falei, a receptividade da população, de cada cliente desses estabelecimentos. Durante a abordagem a gente fica um pouco até inibida, porque a gente sabe que tem várias outras campanhas acontecendo. E essa segunda edição do Natal Sem Fome, da Rádio Tupã, Prefeitura Municipal, não poderia acontecer sem essas pessoas nos dando essa chance de doar 1 quilo de alimento, para depois nós distribuir, né, junto aos nossos usuários que se encontram mais em vulnerabilidade social. Na nossa comunidade, Joana, sempre é bom frisar o objetivo dessa campanha, né? O objetivo é realmente levar um auxílio alimentação para aqueles que mais necessitam, porque a gente sabe que nós temos vários programas sociais, do Bolsa Família, outros de transferência de renda, mas é interessante que cada pessoa que procura assistência durante o ano todo, nessa época de Natal, a gente sente assim uma demanda maior, como a gente já tem colocado, sobre a quantidade de pessoas que ainda necessitam de auxílio alimentação, e que a gente, mesmo com os programas sociais em andamento, ainda temos muitas pessoas na nossa população com falta de alimentação adequada. Nós temos muitas pessoas que recebem esse auxílio, mas que ainda não comporta para a qualidade de vida de cada situação que se encontra aí nos bairros. Realmente, é a Joana, assistente social, que pode dar detalhando mesmo sobre a situação das pessoas que estão mais necessitando aqui no nosso município. Mas estamos aqui no Mercado Almeida, esse ponto também de coleta da campanha Natal Sem Fome, em sua segunda edição. O Ronei Almeida pode nos falar desse momento, né, que Tupã-Seretã passa, porque com certeza ele ajuda muitas pessoas que vêm aqui, né, muitas campanhas, e pode nos falar dessa segunda edição do Natal Sem Fome, a expectativa dele para esse ano. Bom dia, Ronei. Bom dia, Antônio Marcos, bom dia, ouvintes da Rádio Tupã. Estamos aí mais uma vez enganjados aí nessa grande campanha, né? O ano passado a gente superou até o pessoal da assistência, como se diz assim, em quantidade, o pessoal veio bastante, doou bastante, né? E esperamos que esse ano seja bem mais até, né? O pessoal vem aí, pode ser um quilo de alimento, né? Você não pode dar 5 quilos de arroz, dar 1 quilo. Você não pode dar 5 quilos de feijão, dar 1 quilo. Um pacote de massa, tudo para o bem da nossa comunidade Tupã. Uma pequena diferença que pode fazer um grande efeito lá adiante, né? Exatamente. Então contribua, faça como muitos que já vieram no Mercado Almeida, já vieram nos outros pontos de venda aí, vamos citar os nomes do Dinos, a Rede Natal que está recebendo, né, para todos, e também acho que para Bolichão, né, também se encontra aí
recebendo. Então, cada mercado desse aqui de Tupanciretã está com uma caixa aqui à disposição, aí o pessoal pode colocar na urna sem medo ali, que nós vamos repassar com certeza para a nossa comunidade Tupã. Esses pontos como você, o Mercado Almeida, está recebendo essa coleta aí, faz a diferença, né, para a comunidade ajudar essas pessoas, né? Com certeza, a gente que anda, que nem assistência social, nossa amiga aqui, a gente vai nas casas aí, né, a entregar rancho, aí a gente sente a grande dificuldade que o pessoal tem. Às vezes 1 quilo faz muita diferença, bastante, né? Bastante diferença para o nosso consumidor. Porque tem gente aí que hoje vive com como ela falou ali, só com a Bolsa Família. Aí você põe no seu lugar. Você ganhando R$200, um exemplo assim, R$300 para sustentar uma família de 3, 4 pessoas. Então é difícil, né? Você coloca no lugar dele. Então, você que vem do Mercado Almeida, você que é cliente do Mercado Almeida, você é do cliente de todos os mercados aqui do Tupanciretã, vamos nos unir e vamos fazer um grande Natal para a nossa comunidade do Tupanciretã. Final de ano, Mercado Almeida preparado para essa festividade também, Rony? Com certeza, o Mercado Almeida dispõe de bastante produtos aí em oferta, bastante para ceia de Natal, para primeiro do ano também, né? Temos várias e várias promoções e bastante produtos aí para nossos clientes. É um momento, então, dessas pessoas que têm uma condição de vida melhor, né? Vêm fazer, assim, as suas compras de final de ano e fazer a contribuição para a campanha Natal Sem Fome. Com certeza, doutor Marcos. Aí você que vem fazer compra no Mercado Almeida, aí, o que vai contribuir com, vamos dizer assim, 1% do que você leva ao seu rancho, né? 1% já é bastante, né? Para quem não tem nada, já é bastante. Tá certo, obrigado, Ronei. Sucesso, bom trabalho para vocês aqui no Mercado Almeida. Eu que agradeço a você, Antônio Marcos, agradeço aí a Rádio Tupã por nos comparecer e com certeza pode contar com nós aí que nós estamos à disposição aí para esse Natal sem fome. Tá certo, eu, Ronei Almeida, do Mercado Almeida, fazendo esse chamamento para o pessoal participar da campanha Natal Sem Fome, né? Tá dando resultado, né, Joana? Resultado maravilhoso. Nós temos aqui, então, que agradecer a Catarina e o Ronei. Nós vamos nos outros pontos, que seria o do Mercado Dinos, que a gente já passou. Temos uma equipe agora lá no Bolichão, temos também o Mercado Turquete, o Mercado para Todos, o Mercado Natal, e a gente pretende ir conversar com o pessoal que procuram esses estabelecimentos. Então, um agradecimento em especial a cada um dos colaboradores, e que essa campanha do Natal Sem Fome já é um sucesso. Eu posso dizer que o slogan que a equipe do Miguelzinho, da Rádio Tupã, com a secretária Cleuci Braz, escolheram, é muito bonito. Então, assim, ó, o slogan da campanha, e a cada um de vocês eu deixo que essa mensagem, que a cada quilo de alimento que você doar, um sorriso vai brilhar. Com certeza, vocês estão fazendo o bem para uma pessoa que vocês nem conhecem quando vocês dão essa doação. Gratidão, gratidão imensa a todos os colaboradores e a toda a equipe de trabalho. Tá certo. Miguel e a Rádio Tupã, Antônio Marcos, desde aqui do Mercado Almeida, falando um pouco dessa campanha Natal Sem Fome, que vai ajudar muita gente nessa segunda edição. Perfeito, Marcos, obrigado pelas informações. Hoje o Marcos está acompanhando essa blitz aí lá no Mercado Almeida. Ontem eles estiveram no Dinos, lembrando que além do Almeida e do Dinos, também o Mercado Bolichão, Turquete, Para Todos, Natal. Quer dizer, imagino que um mercado da sua preferência está à sua disposição, e aí você indo lá, você deixa lá, você faz uma compra, como o Ronei muito bem colocou, pega um pouquinho a mais e coloque na urna ali para você, no receptor, para você deixar então esta doação para aquela pessoa que está sendo necessitada, e como a Joana bem salientou, talvez você nem conheça essa pessoa, mas ela está precisando do seu auxílio, e você, como cidadão, como pessoa, né, como agente, como pessoa da comunidade, estará auxiliando a quem efetivamente necessita. Relembrando os pontos, né? Então é a Prefeitura Municipal, aqui nas rádios Tupã e Clube 1, no Banrisul, e nos mercados Dinos, Bolichão, Almeida, Turquete, Para Todos e Natal. Aliás, tu vai em mais algum mercado ainda hoje, Marcos? Sim, vamos no Mercado do Bolichão, que está a assistência social lá também, fazendo aquele corpo a corpo aí com a comunidade do Tupanciretã para participar da campanha Natal Sem Fome, Miguel. Então até daqui a pouquinho, aguardamos aqui na programação. Até daqui a pouco. Ok, Antônio Marcos Dutra ao vivo desde o Mercado Almeida, nos trazendo informações com relação ao Natal Sem Fome, esta campanha que iniciou o ano passado e que deu tão certo que a gente se estimulou para fazermos novamente esse ano, com o intuito de que a comunidade do Tupanciretã tenha um veículo, uma forma de chegar até as pessoas que efetivamente necessitam. Sempre lembrando que as pessoas que estarão recebendo são pessoas que a Secretaria de Desenvolvimento Social tem um cadastro lá durante o ano todo, acompanha famílias que estão em vulnerabilidade social,
social e que efetivamente não tem como sair nesse momento dessa condição. E aí cabe a nós, aqueles que estamos um pouco mais afortunados, que podemos destinar um pouco de alimento para essas pessoas e através da Secretaria temos isso tecnicamente, sem nenhum tipo de influência que não seja aquela técnica, né, das pessoas que têm efetivamente o controle, a informação sobre a condição das pessoas. Um rápido intervalo, eu vou ao intervalo e já retorno trazendo a sequência do seu programa Variedades num oferecimento de farmácias associadas aqui. Você tem amigos? Farmácias Associadas em Tupã é farmácia econômica, na Avenida Rio Branco 437, telefone 3272-1444. Estamos com o Natal Delta Sul, crédito facilitado, variedade, preço bom na Delta Sul. Você tem lá, por exemplo, um carrinho com pedal cross turbo de apenas R$ 35,90 mensais, sem entrada, na Delta Sul, aqui em Tupã, na Vaz Ferreira, entre o Bradesco e o Banrisul. Nós vamos ao intervalo, eu já retorno.